Boa noite a todos. Meu nome é Marcel Brasil de Souza Moura. Eu estou na presidência da Comissão de Argumentação, Filosofia e Teoria do Direito da OAB Jabaquara Saúde, cuja sede é em São Paulo. E hoje nós temos aqui a palestra do Dr. Vitor Hugo Pereira Gonçalves, com o título LGPD, titular de dados de uma nova teoria do direito. Essa é uma palestra organizada pela Comissão de Argumentação, Filosofia e Teoria do Direito e também pela Comissão de Proteção pela Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Jabaquara Saúde, presidida pela doutora Viviane Malanga e aqui representada pela doutora Inês Assaf. Gostaria de passar a palavra para a doutora Inês para que fizesse algumas considerações iniciais e, na sequência, vamos iniciar a palestra. Doutora Inês, a palavra é sua. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu estou aqui representando a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Eu atuo já há 20 anos com advocacia, mais recentemente com com programas de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu também faço parte da Comissão de Direito Digital, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial, também da OAB, subseção do Jabaquara. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui convidada para representar a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados numa palestra do Dr. Vitor Hugo. Na implantação, eu sou head jurídico do Grupo Assaf, uma empresa que trabalha com governança com governança corporativa e, mais recentemente, também com proteção de dados. Eu acho que seria basicamente isso. Boa noite, doutores. Boa noite. Muito obrigado, doutor Inês. Tem muita experiência, com a implementação da LGPD em grandes organizações, head jurídico do Grupo Assaf. É um prazer, e uma satisfação muito grande tê-la conosco aqui. E já entrando diretamente na nossa palestra, gostaria de apresentar brevemente o currículo do Dr. Vitor. Ele é advogado, atuante também na área de LGPD, entre outras áreas, graduado em Direito pela PUC de São Paulo, perito do IBRAP, graduado também em História e doutor em Direito Comercial pela USP e pela mesma instituição e mestre em Direitos Humanos. E hoje, como já mencionado, ele vai falar sobre a LGPD, titular de dados e uma nova teoria do direito. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o Dr. Vitor. E já agradeço aqui a sua presença. Obrigado a todos. Obrigado, Marcel, pelo convite. Boa noite, doutor Inês. É uma honra. Nós tivemos aí uma convivência breve, porém muito profícua, e espero que continuemos desenvolvendo essa amizade e essa relação profissional muito boa, tá? Agradecer à OAB Jabaquara pela iniciativa e pelo convite dessa palestra, que é mais um bate-papo, mas eu quero apresentar a vocês coisas que eu estudei no meu doutorado, o qual defendi em dezembro do ano passado. Nossa, já faz um ano, passou rápido, pandemia, E eu trouxe várias discussões dentro do doutorado, que cercam alguns temas que não são muito enfrentados em direito, Eu tenho uma crítica muito pessoal, muito acadêmica, lógico, em relação ao direito atual, que falta aos escritos e aos acadêmicos, principalmente essa dúvida, essa investigação, essa desconfiança natural, O advogado, quando escreve, o advogado não, o acadêmico de direito, o operador do direito, quando escreve, ele escreve com uma certeza de que o objeto que ele está tratando é um objeto sólido, único, universal, Eu tenho essa desconfiança desde sempre, Foucault, eu li Em Nome da Sociedade, ele escreveu, como método de pesquisa, ele escreveu uma frase, uma pergunta fundamental a todos os escritos deles. Ele diz o seguinte: vamos supor que os universais não existam. Baseando dessa premissa metodológica Foucaultiana, eu comecei o meu trabalho acadêmico, e toda a minha carreira acadêmica a considerar que os universais não existissem, Não existem situações
ou coisas que o direito e as pessoas que escrevem no direito, elas acreditam muito em determinados universais, né? Como se a liberdade fosse igual para qualquer pessoa, como se a igualdade fosse um dado, né, já pronto e acabado, e não fosse uma luta constante, né? Sempre quando Foucault disse em defesa da sociedade, né, ele disse que a lei é uma resultante de lutas e brigas, onde o mandamento consiste na vitória de um opressor ou de um vencedor, de um dominador perante um dominado, um oprimido, um vencido, né? Então, a forma da lei, por definição, eu tenho nos meus estudos e pesquisa que a forma da lei ela é uma forma que não auxilia o direito. E nós confundimos muito isso do direito estar dentro da forma da lei. O direito não está na forma da lei. O direito, ele vive além da lei. Ele está comigo, está com o Marcel, está com a Inês, está entre nós, ele vive. Nós podemos usá-lo, nós podemos nos empoderar do direito a qualquer momento. Não precisa da lei. É inimaginável você pensar... aconteceu agora recentemente, né, que o presidente da República soltou uma MP para validar fake news. Não existe essa lei. Porque nós temos um princípio jurídico universal, implícito, existente no Brasil, que é o princípio do direito à verdade. A verdade é um fundamento do Estado brasileiro. Eu não conheço um Estado que tenha se baseado na mentira. Então, se o Estado brasileiro ele escolheu a verdade como o vértice, como princípio unificador, nenhuma lei pode instituir a mentira, mesmo que na lei não conste o direito à verdade. Então, eu li muitas coisas que, não, porque agora está validada a fake news. Eu fiquei imaginando que o Brasil mudou a Constituição e nós passamos a forjar um Estado baseado na mentira porque o Bolsonaro quer, né? Então, partir de princípios e questionar seria muito mais fácil, seria muito mais entendido o direito, compreendido em todas as suas estruturas, se nós pensássemos por esse caminho. E, infelizmente, nós estamos vivendo sob, eu chamo jugo da lei. Não estou falando que a lei é ruim, e nem se a lei pega ou não pega, não é esse o meu caso. Mas a forma da lei, ela não pode ser limitadora da extensão das possibilidades que o direito nos traz, né? Então, no meu doutorado, eu defendi essa ideia de que eu parto desse princípio metodológico, dessa metodologia de pesquisa científica que eu coloco já no primeiro capítulo da minha tese, que vamos supor que os universais não existam e vamos tentar entender como eles se forjam, né? Como é que se forjam sujeitos, situações e comportamentos. O direito, nos últimos anos, ele tem sido construído e normatizado numa base de determinar, moldar comportamentos, tá? O direito hoje, a serviço do capital, da ciência e da tecnologia, ele é um instrumento dessa nova concepção de sociedade que é baseada no capitalismo financeiro, que ele serve como instrumento dessa política econômica, dessa ideologia que existe hoje, né, do capitalismo, e o direito ele é instrumento dessa ideologia. Infelizmente, para essas pessoas e para esse olhar do direito como lei envasado dentro da concepção da lei, ele é muito maior do que a lei. Então, a partir do momento que nós enxergamos o direito além desse envasamento, dessa tentativa de aprisionamento, nós conseguimos enxergar outras soluções, outro mundo, e é essa provocação que eu vou trazer para vocês hoje, que é olhar o direito
e uma nova teoria do direito a partir de algo que abalou as estruturas do mundo jurídico, algo muito novo, está completando um ano agora, né? Já deveria, completou em agosto, né? Mas só entrou em vigor mesmo em setembro de 2020, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela nos traz uma nova concepção de direito. E eu sinto que pouca gente tem falado, ou quase ninguém tenha percebido o quanto a teoria do direito ela foi não atacada, mas o quanto ela foi revolvida, né? Essa é a palavra, não é revolução, ela foi revolvida, né? É quando a terra vira, né? E você vira a terra, a seca em cima e transforma e pega a terra boa embaixo para poder plantar, né? Nos Estados Unidos eles fazem muito esse tipo de plantação, né? Uma viagem, mas é isso. A terra de baixo ela está mais úmida e é pronta para você plantar. E o direito ele aconteceu isso o ano passado. O direito, a terra seca do direito, usada, desgastada, que não dá mais frutos porque já foi vilipendiada por essa prática do capital, da ciência, da tecnologia, que presentifica e transforma todos em objetos, né? Molda comportamentos e determinadas saídas. O direito ele tem uma nova chance de viver e de iluminar os nossos caminhos e trazer uma nova perspectiva. É assim como eu enxergo essa teoria nova, que ela é representada pelo titular de dados. Titular de dados, né, foi criado, é um novo sujeito de direito que foi criado através da LGPD, e a LGPD determina, né, todos os tratamentos de dados são feitos, os dados são extraídos do titular. Ela é titular centrista, ou seja, todo tratamento emana de um sujeito, de uma pessoa física. O dado não existe sem essa pessoa. Cada um de nós somos fonte e geramos toda uma série de normas, procedimentos, tratamentos tecnológicos, tecnologias, enfim, porque hoje o capitalismo financeiro ele é baseado em dados. Ele não é baseado no dado da parede, de coisas, de objetos, de pessoas, de seres humanos que têm valores. E esses dados eles são interligados pelo direito personalíssimo de cada um, né? Então, recentemente, aí, a Câmara dos Deputados aprovou o direito à proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Ou seja, esse direito fundamental que é implícito hoje, né, já tem julgamento, né, no STF, reconhecendo o direito à proteção de dados como direito fundamental, ele agora é explícito na nossa Constituição, ele vai ser vai incorporar o nosso ordenamento, a nossa ordenação jurídica, né, sempre lembrando o queridíssimo doutor Newton De Luca, que sempre fala que o ordenamento é uma tradição italiana, ordenação é uma tradição portuguesa, né? Ordenações filipinas, ordenações manuelinas, e não existe ordenamento, né? Sim, ordenação. Então, sempre fazendo essa homenagem ao Dr. Newton De Luca, que está, nesse momento, fazendo uma palestra no mesmo horário. A ordenação jurídica, ela traz essa nova concepção, esse novo sujeito de direito, e esse novo sujeito, o qual nós vamos desenvolver aqui ao longo da palestra, ele força uma nova teoria. Nós devemos repensar a teoria do direito a partir dessa nova concepção, porque o titular de dados, né, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é titular centrista, ou seja, ela emana do titular de dados, ela tem como foco também o titular de dados, né?
Pensando nas várias maneiras, é o titular o centro de todos os pensamentos, de todo o tratamento de dado, de toda uma série de regulações e procedimentos que nós vamos olhar aqui mais um pouco. Então, a LGPD trouxe essa nova provocação e que nós precisamos repensar, nós precisamos trabalhar isso de um jeito diferente, tá? E é essa provocação que eu vou trazer para vocês. Eu não pude colocar isso no meu doutorado, porque 400 páginas já foi muito, né? Mas eu acredito que fica aqui vou trazer aqui relances e jogar aqui para vocês que é necessário repensar a teoria do direito, é necessário se repensar a forma como o direito é visto, como ele é concebido e como ele é utilizado por nós, né, advogados, juízes, que eu acredito que temos aí um novo campo, principalmente da filosofia do direito, um novo campo da sociologia do direito, enfim, nós temos que começar a olhar de uma maneira diferente. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, o primeiro ponto da nossa palestra, quais são as novidades, além dessa daqui que eu vou mais tratar com profundidade, que é em relação ao titular, quais são as outras novidades trazidas, né, pela LGPD? Uma primeira novidade é que, depois de 1988, onde a Constituição brasileira foi a primeira Constituição que falou sobre dados pessoais, dados, né? Não dados pessoais, mas falou de dados, né? Foi a primeira Constituição no mundo que falou sobre dados, né? Um direito relacionado a dados, né? Em relação a, se não me falha a memória, artigo 5º, inciso 10º, ou 11º, eu não lembro, mas que fala que a proteção do sigilo de dados, né? Então, desde 1988, em 1990 veio o Código de Defesa do Consumidor, que no artigo 43 trouxe a dimensão dos dados cadastrais, né, que é muito forte na nossa doutrina e na nossa jurisprudência. Depois disso, veio a Lei do Cadastro Positivo, Lei do Marco Civil da Internet, que aí o dado pessoal começou a ser mais utilizado em nossa legislação, até chegar agora à legislação de proteção de dados pessoais específica para essa nova concepção. Então, ela traz o que é dado pessoal e dado pessoal sensível. Existem, dado pessoal é tudo que se refere, né? Quando você pode identificar ou seja identificável um titular de dados, né? Quando você captura dados de nome, CPF, isso são dados pessoais, pois faz referência direta a uma pessoa, a um titular, e então, se você identificar o identificável, isso considera-se dado pessoal. E isso derruba a tese dos dados cadastrais, né, do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, onde há toda uma jurisprudência, toda uma separação entre dados pessoais e dados cadastrais, que ainda os juízes, até hoje, mesmo em vigência da LGPD, ainda fazem essa referência, que é muito forte na nossa jurisprudência, entre a diferenciação entre dados cadastrais e dados pessoais. Isso daí é palestra para mais uma hora, se for falar só sobre isso, né? Mas é uma situação que nós devemos verificar com cuidado, porque dado pessoal hoje ele abrange inúmeras situações e não existe mais essa questão do dado cadastral. Isso aqui é só dado cadastral. Não, é dado pessoal. O que era dado cadastral virou dado pessoal. Então, isso é muito forte no nosso dia a dia. E a LGPD trouxe também uma definição à parte de consentimento. Sempre é bom lembrar que o Marco Civil da Internet, né, a Lei do Cadastro Positivo, a antiga, não a nova, falava sobre consentimento. Tá? O artigo 7º, inciso 6º, se não me falha a memória, do Marco Civil da Internet, que recentemente
por conta da MP do governo Bolsonaro, voltou a ser discutido, né? Porque o Marco Civil da Internet é uma pena, é muito pouco discutido. Eu escrevi um livro sobre o Marco Civil da Internet, em 2016 publiquei pela Gen Forense. É muito pouco discutido, as pessoas simplesmente abandonaram a lei, mas eu devo dizer que a lei continua em vigência, ela vale, e muitas das situações que o Marco Civil regra, elas são concorrentes à LGPD. E nessa questão do consentimento, tem um regramento no artigo 7º do Marco Civil que fala sobre consentimento livre, expresso e informado, né? O que é o consentimento livre? É aquele consentimento que você não teve nenhuma, você não foi impedido, influenciado a dar a sua posição, né? o seu aceite, né? Numa determinada relação jurídica ou numa determinada situação jurídica. Então, você foi livre. Nada te bloqueou, ou nada te impediu, ou nada te influenciou a tomar aquela decisão. Então, o consentimento é livre. Expresso é de uma maneira que você, ou via escrita, ou qualquer outro meio, né, de expressão de uma vontade, né, de declaração de vontade, você afirme que você entendeu o conteúdo que está ali para você consentir, né? Então, você pode ser um aceno, pode ser um balançar de cabeça, pode ser até um assobio, enfim, qualquer maneira de você se expressar e que seja guardada, e que possa ser registrada, o consentimento ele é expresso. E o consentimento ele tem que ser livre, expresso e informado. O informado é quando você tem todas as situações positivas e negativas trazidas ao seu conhecimento, sem qualquer engano ou qualquer subterfúgio que você não saiba tudo. Ou seja, você tem que ser transparente quando você informa um titular de dados sobre o porquê que você está coletando os dados dele. Então, você tem que informá-lo e informar também as consequências negativas, né, daquele tratamento. Muitas das vezes, os controladores, né, hoje a empresa é controlador de dados, né, temos o controlador de dados público e privado, né, o controlador ele não conta sobre os aspectos negativos do tratamento de dados. Se não houver não for informado dos aspectos positivos e dos negativos, o consentimento ele é falsificado, ele não foi dado de maneira livre, o titular foi enganado. E qualquer forma de você enganar o titular e não demonstrar o que você está tratando, e o titular não tem conhecimento de tudo que está acontecendo, o consentimento ele pode ser retirado, ele é automaticamente retirado, tá? Ele não vale, porque ele não foi informado corretamente. Então, isso daí é só um pedaço, eu não quero entrar, tem livros só sobre emissão de consentimento, tá? É uma teoria muito, muito ampla e tem muitas discussões, eu só estou trazendo aqui um cheiro para vocês entenderem o tamanho do buraco aqui. E tem o legítimo interesse, né? O legítimo interesse é quando o controlador trata os seus dados em benefício do titular, não pode ser em malefício do titular, que isso é um direito do titular ter o dado tratado em seu benefício e não em seu malefício. Então, em benefício do titular, o controlador capta esses dados, coleta esses dados, trata esses dados em determinadas bases legais ou contratuais. Olha, eu estou tratando o seu CPF, o seu nome, o endereço, para concluir o contrato que nós estamos fazendo de compra e venda. Eu estou captando os seus dados para determinada regulação tributária que eu tenho que cumprir, regulação trabalhista, enfim. Então, o legítimo interesse é quando o controlador, sem o consentimento do titular, trata os dados em seu benefício, comunicando ao titular sobre
as consequências positivas e negativas daquele tratamento. Só que o legítimo interesse, ultimamente, tem sido utilizado por muitos controladores para não ser transparente, para não justificar determinadas situações que são feitas com os dados dos titulares, enfim, para o ilícito, para a violação dos dados pessoais. O legítimo interesse não é usado para o ilícito, tá? Se você está usando os dados dos titulares em malefício ao titular, saiba o senhor que você está em violação e pode sofrer as consequências de acordo com o artigo 42 da LGPD. Enfim, essa é uma pequena introdução para vocês, para mostrar o quanto a matéria é vasta, quanto a problemas, soluções, discussões que nós vamos desenvolver ao longo dos tempos, tá? E eu acredito que é necessário mais trabalhos, mais uma construção acadêmica, doutrinária muito mais forte, porque as que eu tenho visto, elas são sempre enviesadas em prol do controlador. A maioria dos doutrinadores que eu tenho visto, essa é uma crítica que eu faço, sempre tenho olhado para a visão do controlador em detrimento do titular de dados. Em face da LGPD ser titular centrista, eu aviso aos colegas, quem está aí com essa visão, tome cuidado, porque há uma mudança, e essa mudança trazida pela LGPD, com essa visão pró-controlador, só pró-controlador, ela pode trazer problemas tanto em multas, como em determinadas situações de vazamento de dados, por exemplo, onde essa interpretação enviesada pró-controlador pode ser prejudicial ao controlador. Você pode estar descobrindo o controlador dos princípios que são trazidos pela LGPD, porque os princípios são livre acesso, né? O titular tem livre acesso aos seus dados, tem o direito à transparência, tem direito à segurança da informação, tem direito à prestação de contas, tem direito à adequação, tratamento adequado dos dados, tem direito ao princípio da finalidade, ou seja, a captura dos dados só pode ser feita, pode ser realizada com uma determinada finalidade, e você não pode mudar a finalidade no meio do processo sem comunicar o titular, enfim. Não vou entrar no mérito das 10, são 10 princípios, né? Só falo do princípio da verdade, né? Repetindo, a verdade também está na LGPD. Não pode. Isso vale também para o titular não pode mentir. O titular tem o dever de ter dados corretos, atualizados e exatos para o controlador. E o controlador tem que cobrar isso do titular. Porque se o titular fornecer dados mentirosos ou errados, ele pode sofrer. É o único dever do titular de dados, dentro da LGPD inteira. É o dever da verdade, de corrigir os dados, porque senão, assim, quem está errado é o titular e não o controlador. Bom, vamos passar isso. Eu sei que nós estamos aqui caminhando aqui, tem muita coisa interessante para discutir, e eu não quero fugir do tema da nossa palestra, tá? O tema da nossa palestra é entender uma nova teoria de direito e como ela pode ter chegado nesse ponto, né? Por que eu acredito nessa um novo direcionamento, um novo caminho para o direito, né? E passa muito pela ideia de titular, tá? Desse novo sujeito. Mas sempre quando eu começo uma investigação acadêmica, sempre quando eu começo a discutir uma determinada novidade no direito, eu sempre desconfio sobre o meu objeto de conhecimento, eu sempre tento trazer um olhar diferente, verificar qual é o limite dessa novidade, né? Eu gosto sempre de fazer uma moldura, tá? Uma moldura jurídica do titular de dados, tá? Essa foi a minha primeira preocupação. Por que essa foi a minha primeira preocupação? Porque, em muitos casos, eu vejo doutrinadores e colegas escrevendo sobre LGPD
e sobre qualquer tema, objeto, né, de conhecimento do direito, principalmente agora na LGPD, direito digital, eles olham o objeto só na perspectiva tecnológica. Eu vejo vários artigos jurídicos falando só de tecnologia. Principalmente agora na área de inteligência artificial, as pessoas falam de machine learning, de Bitcoin, NFT, e uma série de tecnologias. Eu falo assim, cadê o direito? Não existe uma perspectiva jurídica na análise, né? Eu vi um livro aí que vendeu para caramba, muito famoso, tal, mas ele não analisa nada sobre o direito. Ele fala assim, nossa, nós temos que... E essa é um dos pilares do meu trabalho no doutorado, é analisar o direito. O titular de dados na visão do direito. A LGPD na visão do direito. Na teoria do direito, antiga, nova ou atual, enfim. É sempre sob o viés do direito. Lógico que existem questões tecnológicas que a gente tem que entender, mas essas questões tecnológicas elas têm que estar subjugadas sob o olhar valorativo do direito, sob uma perspectiva axiológica. E isso não ocorre na maioria dos trabalhos, são trabalhos que falam sobre tecnologias e acabam esquecendo do direito. Então, essa moldura do titular de dados, moldura jurídica, ela é necessária, porque é um sujeito novo. A própria LGPD joga o titular de dados no artigo 5º, né? Vou até trazer aqui a definição aqui para vocês. LGPD... É duro lembrar de tudo, né? Então, eu vou trazer aqui no artigo 5º, ela traz aqui para a gente a definição no inciso 5º do artigo 5º. Titular é pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento. Né? Então, ou seja, tudo, né? Então, o titular de dados é essa pessoa natural. Mas o que é ele dentro dessa narrativa, dessa construção jurídica, né? Então, foi a minha primeira pergunta, né? Porque, tá bom, é uma pessoa natural, mas não pode ser uma pessoa jurídica? Será que o legislador andou bem ao falar de pessoa natural? E aí eu discuti isso também no meu doutorado. E tem uma lei, a lei uruguaia, ela fala explicitamente que a pessoa jurídica também pode ser titular de dados. Eu achei interessante isso, eu achei que na nossa jurisprudência também cabe. Logicamente, né, nós temos uma jurisprudência muito grande sobre os direitos, o dano moral para pessoa jurídica, né? Tem uma vasta jurisprudência só sobre isso. Tem alguns aspectos relacionados aos direitos personalíssimos que são endereçados para as pessoas jurídicas. Né? Isso é reconhecido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Quer dizer, será que andou bem o legislador ao focar só em pessoa natural? Logicamente que massivamente o titular é uma pessoa natural, eu acredito nisso, mas eu acredito também que pessoa jurídica ela pode ser também, tem alguns aspectos na titularidade de dados que cabem à pessoa jurídica, que pode ser utilizado também numa construção, né, jurisprudencial nesse sentido. Então, o titular de dados, eu não vejo, na minha visão, uma impossibilidade da pessoa jurídica relacionada aos direitos personalíssimos ter a possibilidade de ser titular de dados. Porque sempre quando você vai num cliente, a doutora Inês sabe, e aí ele fala assim, não, eu só trato dados, a minha empresa só faz P2B, ela não tem pessoa física aqui no cadastro, né? Ele acaba esquecendo que funcionário é titular de dados, né? E as pessoas que estão em nome da empresa também são, né, titulares de dados, né? O representante legal. Enfim, mas eu acredito que, por exemplo, por que não considerar como titular de dados uma empresa que teve os seus dados hackeados por uma concorrente, né? E, num caso de concorrência desleal, ela ter sido atacada, roubada, terem sido furtados os seus dados. Não sei, mas eu não posso enxergar como
Hoje é pessoa natural, mas não posso enxergar como inviável uma moldura jurídica que amplie em determinados aspectos a titularidade para a pessoa física. Então, eu discuto muito isso no meu doutorado. Eu achei que seria necessário a gente não limitar essa moldura jurídica, né? Então, é interessante essa visão de que o direito ele não pode prender o objeto, né? A gente não pode prendê-lo numa determinada situação, né? Então, isso é importante a gente ter essa concepção. O titular de dados é um titular, ele é tanto de direito público como de direito privado. Pensem bem, a lei de acesso à informação, ela não tem um nome em júris para, por exemplo, para quem é o beneficiário da lei de acesso à informação. Beneficiário, em geral, da lei de acesso à informação é toda a sociedade brasileira, são titulares, né? Mas ele não tem um nome em júris. A partir do momento, e essa é uma provocação que eu faço, que existe o titular de dados público e titular de dados privado. Ou seja, titular de dados público, ele tem direito a acesso à sua informação pública, né? Então, a lei de acesso à informação, e essa é uma visão que eu quero quebrar também, ela faz parte do sistema protetivo de dados, tá? Então, a moldura do titular de dados, ela não é só privada, ele não é só para relação com privados, é com relação ao público. E o público tem a lei de acesso à informação. Então, essa, para mim, vai ser o grande embate nos próximos anos, é saber delimitar onde entra a lei de acesso à informação e onde entra a LGPD. Recentemente, o governo Bolsonaro tem colocado sigilo em dados públicos, alegando a LGPD, que é um absurdo, não poderia fazer isso nunca, porque ele está sob a égide da Lei de Acesso à Informação. E nós, titulares de dados públicos, temos direito de saber o que ele gasta no cartão de crédito corporativo dele. Ele não pode dizer que ele, como presidente do Brasil, ele pode, pela LGPD, restringir o nosso acesso à informação. Nós, como titulares de dados públicos, temos direito a saber o acesso, saber o que ele tem gastado, tanto dinheiro ali naquele cartão corporativo. Então, uma das molduras é essa, ela é pública e privada. Outra singularidade do titular de dados, né? A questão da capacidade jurídica, né? Legitimidade não é capacidade, né? Eu sempre falo, né? Legitimidade é quando você pega dados em nome próprio, né? Você tem legitimidade para acessar os dados. Então, eu, Victor Hugo, tenho legitimidade para acessar os meus dados. Mas eu não tenho legitimidade para acessar os dados do Marcel, nem da Inês, né? Mas eu, como titular de dados, eu tenho legitimidade para acessar os dados do governo federal, sobre pagamentos, enfim, né? Dentro dessa faceta pública e privada. Então, a moldura jurídica, ela se refere, a LGPD se refere ao titular de dados privados, e a lei dados públicos. Então, a legitimidade é uma questão que deve ser também trabalhada nessa moldura jurídica. Só que a titularidade não tem a ver com capacidade. O titular de dados desde a sua concepção, ele é titular de dados, né? Até escrevi no meu doutorado que o feto, né, o ser humano que está na barriga da mãe, ele é titular de dados, pois já produzem dados dele desde o nascimento. Por exemplo, o pré-natal. O pré-natal já é um recolhimento de dados do feto. Como é que ele vai chamar aquela ultrassom, né, que você faz no bebê quando a mulher está grávida? É um recolhimento de dados, um tratamento de dados. O bebê, lógico, né, ele já tem capacidade jurídica para ser titular de dados, né? Só que ele está aí sob representação dos pais, mas ele já é titular de dados. Independentemente da capacidade jurídica, que não se confunde com a capacidade para os atos da vida civil, uma criança de 8 anos, ele pode pedir o acesso aos dados dela, porque ele já é titular de dados.
é uma novidade no mundo do direito, né? Ah, mas você não tem 18 anos. Ah, mas eu não preciso ter 18 anos, eu sou um titular. Então, essa é uma novidade também trazida pela LGPD, que não se confunde mais a capacidade para os atos da vida civil com a capacidade de você ser titular em totum de ser sujeito, né, de direito, né, o que é muito interessante. Você pode exigir isso a qualquer momento. Então, dentro dessa moldura, né, e tem outros aspectos que a gente pode trazer em relação ao titular de dados, nós temos aí uma característica que é única na LGPD e no titular de dados. Ele possui uma transversalidade sistêmica. O titular de dados ele é transversal. Eu sempre digo, né, quando eu vou fazer palestra, que o titular de dados ele é um vírus no sistema. Ele contamina todo o sistema, tudo vai ser mudado. Todas aquelas teorias jurídicas, né? Estou falando agora sobre capacidade jurídica, né? Que no titular ela muda, ela não é só relacionada a discernimento, mas sim pelo fato de ele estar dentro do direito personalíssimo, ele ser capaz de exercer a titularidade sobre os dados dele. Então, essa transversalidade sistêmica, ela é a grande novidade da LGPD, do titular de dados, porque o titular ele é contribuinte, o titular é consumidor, o titular é usuário de internet, o titular ele é trabalhador, o titular ele é empregado, enfim, tudo virou titular. Hoje, quando você tem uma relação jurídica que você pensa, mas não tem, eu só estou pegando os dados dele, está lá o titular de dados. Você falou, eu estou só pegando os dados, eu peguei o CPF, o RG, qualquer coisa, o titular de dados está lá. Então, em tudo que você faz, em tudo que você vive, em tudo que você respira hoje, está lá o sistema protetivo de dados. Está lá a indagação sistêmica do titular de dados. Então, essa transversalidade, ela contaminou o sistema todo e a gente ainda não entendeu o quanto ela afetou. Eu digo sempre para meus colegas que eu falo, a jurisprudência, tem várias jurisprudências que vão ter que mudar. Várias doutrinas que vão ter que ser reescritas. A própria jurisprudência tem que se refazer, o próprio processo, ele vai ter que mudar, né? Eu sempre falo para juiz, eu falo assim, para que a petição inicial continua da mesma forma que a gente faz a petição inicial desde o século XVII? Por que nós temos que escrever o cabeçalho? Não há mais necessidade da petição inicial ser feita da mesma maneira. A petição inicial não pode ter os dados. Olha, meu nome é Victor Hugo, CPF tal, endereço tal, e o processo ser público. Esse tipo de situação não cabe mais depois que foi promulgada a LGPD. Porque a gente tem que rediscutir. O processo é público? De que forma ele vai ser público a partir de agora? O que a gente tem que refazer de procedimento para que a LGPD seja efetivamente incorporada no nosso dia a dia? Né? No nosso bate-papo de coxinha aqui, antes da palestra, eu falei para o Marcel e para a doutora Inês que a advocacia, nós advogados, devemos repensar a nossa profissão por inteiro. E nós não fizemos isso ainda. Tá? Porque nós... E eu falo isso desde o Marco Civil da Internet, quando eu escrevi o meu livro lá atrás, né? O Marco Civil comentado. Eu falei assim, a advocacia, meus senhores, não é mais uma profissão de meio, né? Não é mais, nós não somos responsáveis pelo meio, nós não somos só, olha, a advocacia não tem responsabilidade pelo fim, o juiz julga, e se ele deu vitória sim ou não, está tudo bem. Hoje nós somos responsáveis pelo meio. Nós somos responsáveis pelo sigilo que nós temos. Isso é uma questão, o artigo 7º do Código de Ética, muito mal estudada dentro da advocacia e muito mal implementada. Tá? Eu falo porque nós mandamos e-mail aqui e tem advogado que é .com.br. Como é que as pessoas vão saber que você está sob o sigilo da profissão?
Isso é uma pequena questão, não tô nem vou falar também dos nomes de domínio, não vou falar de outras regras que nós precisamos repensar na nossa vida em termos de sigilo. E nós não pensamos. E a nossa profissão, ela é responsável pelo meio. Então, aquilo que a gente não se responsabilizava porque o meio não era nosso, agora nós somos responsáveis, porque nós trocamos e-mail com os clientes, de forma equivocada e errada, nós usamos o WhatsApp para fazer comunicação sigilosa com nossos clientes, os quais nós não deveríamos fazer. Enfim, é essa transversalidade sistêmica do titular de dados, que agora ela é contra o advogado, porque o advogado é controlador dos dados do titular, que é o cliente, né? Você já refez o seu contrato de honorários hoje? Deveria mudar, porque o nosso contrato de honorários não serve mais para esse, desde o ano passado, o antigo. Temos que refazer, tá? Então, é essa situação toda que nós temos que repensar. E isso é por conta da LGPD, é por conta do titular de dados. É esse vírus que contaminou o sistema que nós temos que pensar a transversalidade e aplicá-la, né? Então, todo advogado tem que saber sobre a LGPD de cabo a rabo. Ah, mas eu sou tributarista. Ah, é? Emissão de declaração de imposto de renda feito sem o consentimento, né? Declaração de imposto de renda falso. Perda do imposto, da declaração de imposto de renda, vazamento de dados. Tem várias coisas aí acontecendo que a gente não está ligado, que nós vamos ter que saber a LGPD decore e salteado. É essa transversalidade que ainda as pessoas não entenderam ou não querem entender. Então, eu vou até pular aqui, para não, já são 7h30, não sei qual é o nosso prazo aqui, Marcel, mas do titular de dados, princípios jurídicos eu já falei, né? Que o titular tem direito ao livre acesso, à transparência. Livre acesso, tem muitas empresas que falam sobre o livre acesso, mas Vitor, fica à vontade, Marcelo. Tá? Estou te falando que tá sensacional, fica à vontade. Tenho certeza que tá todo mundo adorando. Nem vi o tempo passar, cara. Se você não falasse, eu não ia perceber que era 7h30. Não, eu não sei. Quanto tempo mais eu tenho, por favor? Não, fica à vontade. Então tá bom. Acredito que... Eu vou falando. Vai. No seu lugar, assim, o que eu faria? Eu falaria, talvez, até umas 8. Né? Mas você pode ficar à vontade. Usar o tempo que for necessário. Acho que dá. Então, eu vou ficar nesse ponto aqui mais um pouco. Então, o titular de dados tem direito ao livre acesso. O que é o livre acesso? É livre acesso aos seus dados. Se eu perguntar para uma empresa, olha, eu quero os meus dados, eu quero saber que dados você tem sobre mim. A empresa tem que informar, primeiro, se ela trata os dados do titular. Eu confirmo a existência de seus dados no meu sistema. E eu tenho os dados X, Y, Z. Ah, beleza, obrigado. Mas o que tem acontecido? O ano passado, no meu doutorado, ano retrasado, eu mandei um monte de cartinha requisitando dados pessoais para várias empresas, né? Mais de 120 cartas. Tá? Os meus colegas, infelizmente, eles ficaram muito chateados porque eu pedi alguma coisa que era meu. Meu dado pessoal, eu quero saber quais dados. Eu sabia que todas as empresas que eu mandei as cartas, eu tinha algum tipo de relacionamento, algum tipo de contrato. Somente umas 10 que eu não tinha, só para confirmar se eles pudessem responder. Eu tive uma surpresa muito... além da desconfiança dos colegas, né? Dos colegas, muitos deles me xingaram, falam mal de mim até hoje, porque eu estou exercendo um direito. Né? E eu estava fazendo pesquisa para o meu doutorado, porque o meu doutorado, a ideia não era só ficar na argumentação, né? Eu ser o dono da verdade. Eu queria saber se a minha ideia tinha aderência na prática, né? E na prática, eu tive várias surpresas negativas em relação a isso. Eu mandei mais de 119 cartas, só 14% me responderam, né? E das 14%, se não me falha a memória, é esse o número, mas tem lá no site do Sigilo, onde eu sou presidente, sigilo.org.br, tem o resultado dessa pesquisa que eu fiz com inúmeras empresas, empresa privada, né? Não fiz como empresa pública. Dessas empresas, essas 100 e poucas empresas que eu mandei, 14% me responderam.
E as respostas, e eu trabalhei muito nessa questão das respostas, né? Alguns, acho que foi 4 empresas, acho que responderam que tinham meus dados, mas que não poderia divulgar por conta de sigilo comercial e industrial. Como assim? O dado é meu, eu quero saber. Você não tem sigilo com o meu dado. No Brasil, inventaram que o direito personalíssimo virou motivo de sigilo comercial e industrial. Agora, se você criou algo, um negócio, uma prestação de serviço que depende do dado titular, e esse dado titular é segredo comercial da empresa, você não pode ter isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você não pode construir um segredo comercial com o titular de dados, com os dados do titular. Senão eu também tenho um direito de ter um pedaço do resultado econômico desse segredo. Então, eu vou falar porque isso ficou claro, foi o Itaú, um dos que responderam que tinha o meu segredo comercial, era o Itaú. Como o meu banco tem segredo comercial sobre os dados da minha conta. O total nonsense, foi uma resposta absurda, não entregaram os dados, tá? Ninguém entregou meus dados, né? Ninguém entregou, ninguém respondeu corretamente, tá? E as justificativas foram várias. E 2 deram justificativas que foram interessantes. 2 falaram que pediram o meu RG. E aí eu vi, uma que pediu o RG foi a PB Kids, tá? PB Kids foi. E aí uma outra empresa que eu não lembro. E aí pediu meu RG, falei assim, tá bom. Mas na hora que eu comprei o brinquedo, né? Eu lembro que eu comprei um brinquedo para o meu sobrinho. Na hora que eu comprei o brinquedo, vocês pediram meu RG? Eles falaram, não. Então por que eu tenho que dar meu RG na hora do livre acesso ao meu dado? Então, lógico, você precisa se cercar, se saber se a pessoa é realmente aquela pessoa. Mas se você, ao comprar, ao coletar os dados, não fez o pedido do RG, eu acho que, em termos de teoria jurídica, você não pode exigir na hora que a pessoa quer os seus dados. Olha, eu quero saber o meu dado, meu RG, meu CPF é tal, meu nome é tal. Entregue os dados que você tem sobre mim. Ah, não, só se você apresentar o RG. Ué. A AICO, que é a autoridade de dados da Inglaterra, ela determinou que a exigência de RG, né, ou de qualquer tipo de documento de identificação para o titular, ela é ilegal, ela fere o livre acesso. E eu acho que eu sou da opinião que ela está correta. E eu só entendo o RG correto, a exigência de você pedir o RG, se você, na entrada, você pediu o RG da pessoa. Senão, não. Senão há um desequilíbrio entre o titular e o controlador de dados. Está havendo uma barreira de entrada, de acesso, uma barreira que desconecta o titular de seus próprios dados. Isso é absurdo. Então, essa justificativa foi dessa. E as outras foram sobre não tratamento, que não tratava os dados, enfim. Essa questão do livre acesso, eu acho que é a questão mais importante que a gente deve pensar em termos de princípios jurídicos, né? Tem o princípio da transparência, que você tem que ser transparente em relação aos tratamentos que você está fazendo, quem você contrata, porque muitas vezes o controlador contrata um operador, né? O operador é aquele que trata os dados em nome do controlador, né? Eu trato os dados titular em nome do controlador. Por exemplo, eu sou advogado e contrato o Google para armazenar os dados. Então, o operador é o Google. Então, eu tenho que informar para o titular de dados quais são os operadores que eu contrato. Isso daí é transparência. E o operador tem que informar quem são os suboperadores que ele contrata também. Ou seja, né, toda a cadeia, quem toca o dado, ele é responsável por informar, pelo princípio da transparência, quem tem acesso aos dados. Que antigamente as empresas, se vocês perceberem, elas vão entregando para vários operadores, suboperadores, enfim, que nem o controlador sabe onde está o dado titular, né?
E isso no trabalho de adequação, a doutora Inês sabe, né? Coisa mais importante na adequação é você ter dados estruturados, né? Quando o titular requisita, você tem que saber onde estão os dados para poder bloquear o tratamento, você eliminar os dados, enfim, saber por que você está com aqueles dados. E olha, muitas empresas, muitos controladores não têm, a maioria das empresas não tem os dados estruturados, né? Enfim, esse vai ser o grande problema aí para os próximos 5 anos aí em relação a isso. Então, adequação, você pegar os dados que sejam suficientes para aquele tratamento que foi com aquela justificativa, legítimo interesse ou consentimento que você utilizou para tratar, não é adequado, né? Nem é necessário, né? A adequação está ligada ao princípio da necessidade, né? Nem necessário, por exemplo, num aplicativo de jogo de xadrez, o aplicativo recolher dados de imagem da pessoa, fotos, né? Acessar contatos, né? Somente a gente tem que tomar cuidado com esses jogos de criança, tá? Esses jogos de criança são um terror para qualquer pessoa que trabalha com proteção de dados. Não há necessidade, nem é adequado você recolher muitos dados da criança, né? E outra coisa, você tem autorização dos pais para recolher esses dados, né? A questão da autorização dos pais, isso daí vai ser um outro problema que nós vamos ter aqui no dia a dia de tratamento de dados, né? Como é que vai ser essa autorização, já que a criança, o titular criança e adolescente tem o direito à dupla proteção, enfim, como é que você vai fazer isso, né? E está lá no artigo 15, no artigo 14 da LGPD, está lá todas as condições, né? Os tratamentos de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos desse artigo e da legislação pertinente, ou seja, fazendo referência para o ECA. E aí, isso daqui é muito característica da lei brasileira, que eu acho que é muito importante essa proteção. Tá? Eu falo no meu doutorado que a criança e o adolescente têm um direito à dupla proteção. Além daquela permitida, trazida pelo artigo 46 da LGPD, o artigo 14 determina que há uma dupla proteção, ou seja, os mecanismos de segurança trazidos pelos controladores têm que ser duplamente mais seguros quando trata dados de criança. Então, essa questão do tratamento, da necessidade, da adequação em relação ao tratamento de dados de criança, ela é muito pior. Ela é muito mais, tem que ser analisada sob um escrutínio ainda maior, né? Tanto que o parágrafo 1º fala, o tratamento de dados pessoais de crianças deve ser realizado com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal específico. Então, essa questão aí, por exemplo, da necessidade, da adequação fica meio prejudicada. Temos a finalidade. Você, como eu já disse anteriormente, você não pode mudar a finalidade. Estou tratando o seu dado para publicidade. Tá chegando o Natal agora, passou rápido, né? Final de ano, Natal, então eu recolho os seus dados para fazer uma promoção do Shopping Y, para ganhar 3 carros, etc. É para essa promoção de Natal do Shopping Y. Eles não podem usar esses dados para a promoção do Dia das Crianças, da Páscoa, sem o seu consentimento. O que faz muitas vezes essas empresas de marketing e publicidade? Eles reutilizam os dados. Quando você vai cadastrar o dado, lá já está lá, você já está nessa promoção. Né? Então, muito atento a isso, né? Tem muitas questões aí relacionadas que são, na prática, bem tensas, tá? E aí tem o quinto ponto que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é importante, com o titular de dados, quando eu trouxe ali no começo da palestra sobre ele ser público e privado, o titular de dados traz uma mudança estrutural entre o privado e público. Tá? Aí eu estou pegando um pouco aqui o Habermas, né? Mudança estrutural da esfera pública e esfera privada, né? Que é onde ele falava sobre a imprensa, sobre a formação da opinião pública, que eu acho que cabe aí a gente repensar um pouco a teoria do direito
e entender que a dicotomia entre público e privado, ela não é mais estática, tá? Ela não é mais aquela, não, isso aqui é público, isso aqui, não, isso aqui é definitivamente público, nunca vai ser privado, isso daqui é definitivamente privado, nunca vai ser público. Ela mudou essa concepção. O titular de dados, o sistema protetivo de dados, ele tem uma mudança estrutural entre público e privado. Numa mesma relação, você pode ser público e privado, né? Você pode estar trabalhando a LAI, né, a LAIP, né, a Lei de Acesso à Informação Pública, e a LGPD. Aliás, a LGPD é uma das exceções para a aplicação da Lei de Acesso à Informação, né? Além daquelas trazidas no artigo 24, se não me falha a memória, que é segurança nacional, são esses objetos jurídicos, esses conceitos jurídicos indeterminados, que sempre se repetem nas nossas legislações, sem ter uma definição concreta do que eles servem para que segurança nacional. Tá bom, segurança nacional, o que seria uma segurança nacional, né? Se a gente for pensar segurança nacional, é um conceito tão amplo, tão vago, né, que você não sabe onde encaixar, né? Até porque agora caiu a Lei de Segurança Nacional, agora a gente não sabe mesmo o que serve, né? Então, esses conceitos estão na nossa legislação, nas nossas legislações, por exemplo, está também na LGPD, no artigo 4º, sobre a vedação, né? Vou trazer é muito importante esse tema. Também trabalha no meu doutorado. Que a LGPD, ela fala de vedação da Lei Geral de Proteção de Dados para determinados assuntos. Segurança de Estado, segurança nacional e etc. A Lei de Acesso à Informação fala de limitação da lei nesses mesmos temas. Então, quando você veda, né, pela teoria jurídica, a vedação ela impede a incidência da norma. E a limitação ela limita o alcance da norma, né? E essa discussão não é feita, ela deixou um vácuo por conta desse dinamismo, dessa fluidez do titular de dados, dele ser público e privado ao mesmo tempo, né? Ele pode ser os dois, né? Existe uma dobra aí conceitual que faz funcionar isso automaticamente e não mais separadamente. Olha, isso aqui não é mais assim, essa mudança ocorreu. Você ter uma lei de LGPD falando que é vedada a LGPD em determinadas circunstâncias, e uma outra lei que também trata sobre dados, mas no aspecto público, que fala em limitação, e aí cabe aí uma discussão sobre teoria mesmo de direito, no sentido de que o legislador talvez o legislador da LGPD, ele andou mal nesse ponto, porque é uma questão importante. Quando você veda a incidência da norma, talvez no mesmo aspecto que ela é limitada, não poderia ter sido. Eu entendo que, por exemplo, matéria jornalística veda a incidência da LGPD, ela tem um outro direcionamento. Mas em termos de segurança nacional, segurança de Estado, se tem outra normativa com a mesma, com a mesma característica, pensando diferente, então, acho que houve um pouco de preguiça em termos de teoria, repensar, e nós podemos, né, no legislador derivado, a gente repensar isso e trazer mais uma unidade para esse pensamento entre o titular ser público e ser privado, né? E não foi pensado isso na hora que foi desenvolvido, né, a LGPD, né? E dentro dessa ideia que eu estou trazendo para vocês, da nova teoria do direito, né? Então, no mesmo conceito jurídico indeterminado, você ter dois tipos de incidência, né? Vedação e limitação da norma, né? Então, é interessante porque em alguns casos ela é prejudicial e ela é em prejuízo ao titular de dados, tá? Então, eu gostaria muito que vocês... Isso daí
né, ainda não, eu escrevi isso um pouco no meu doutorado, mas eu não quis ir muito a fundo, porque eu ia ter que escrever um livro sobre teoria do direito, e aí eu não ia dar certo com a minha investigação metodológica, né? Mas eu entendo que é necessário a gente revisitar e reestruturar melhor essa visão entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação. Tanto isso é verdade, nós temos um problema muito grande no direito brasileiro e na formação do Estado em relação à questão de liberação das informações de acesso, a Lei de Acesso Público, de Acesso à Informação Pública, ela não tem pessoas que julguem ela de uma maneira que pudesse separar ela de uma LGPD, por exemplo. Hoje não há um órgão autônomo, administrativo autônomo, tipo o CARF, né? No tributário já existe, né, um âmbito administrativo autônomo que julga os tributos, né, e as autuações. Deveria ter isso no âmbito do público, né, da administração pública, um órgão que só julgue a divulgação ou não da informação pública. E também delimite a extensão da informação pública com o confronto dela com a LGPD, que é para privado. Então, e aí, quando você argumenta com a NPD, eles acham que são um guardião da LGPD, e a NPD não é guardião da LGPD. A NPD é guardiã do sistema protetivo de dados. Então, esse erro, esse equívoco técnico, esse equívoco jurídico de alcance, de entendimento da ordenação jurídica, do sistema jurídico, vai trazer inúmeros problemas daqui para frente. Nós vamos passar uns vários anos sofrendo as consequências dessa falta de apuro teórico, apuro prático, sobre o que vai ser o futuro das divulgações ou não de informação, da aplicação ou não da LGPD, da incidência ou não, enfim. Eu acho que está faltando um apuro técnico, um apuro filosófico mais intenso em relação a isso. Eu acho que ainda não entenderam o tamanho dessa transversalidade do titular de dados e dessa perspectiva da proteção de dados, né? E aí, caminhando aí para o final, né, eu acho que esse ponto é importantíssimo, né? E são reflexões, provocações que eu estou trazendo aqui, que o titular de dados também é um caminho para o neurodireito. O que é o neurodireito, né? O neurodireito é o direito do futuro. É o direito que vai proteger efetivamente e na prática o livre pensamento, a liberdade de expressão, a integridade psíquica do titular de dados, né? Não sei se os senhores sabem, mas a tecnologia avançou ao ponto de ler pensamentos, ou de forma invasiva ou não, tá? Existem tecnologias que de forma não invasiva, ou seja, ao redor do titular, ela consegue ler pensamentos, consegue entender a pessoa, consegue antecipar determinados tipos de comportamento, né? Então, nós estamos aqui, lembra que no começo eu falei que a função da lei era regular comportamentos do ser humano, né? A função desse direito baseado no capital, na razão, na ciência, era regular comportamentos, né? Com o neurodireito, a tecnologia vai fazer isso. Então, a tecnologia já está fazendo isso a partir do momento que nós somos enviesados, né, por redes sociais a votar em determinado candidato, acreditar em fake news, né, até a nossa privacidade devassada, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas nós somos um corpo já, né? Tem um capítulo do meu doutorado que eu falo do corpo supliciado, né? Que o nosso corpo já está preparado para ser invadido, né? O nosso pensamento capturado,
sem que nós lutemos por ele e lutemos pelos nossos pensamentos. E aí ocorre a necessidade, né, de a gente lutar por uma integridade psíquica, lutar para que o nosso pensamento ou a nossa sujeição não seja completa e a nossa alma seja capturada pela tecnologia e pelo capitalismo, e nós possamos surgir como sujeitos, não como escravos, né? Porque hoje nós somos tratados como escravos, né? E a melhor, né, parece até clichê, mas a melhor imagem sobre isso é o Matrix 1, né? Quando o Neo está lá na fazenda de pessoas sendo sugado pelas máquinas. E infelizmente, o neurodireito ele visa evitar esse caminho que nós estamos indo, e estamos indo a velocidade máxima. Nós não estamos lutando pela nossa integridade psíquica, né? Então, o titular de dados, a visão, o estudo do titular de dados, o caminho dele é o neurodireito, tá? Ser titular de dados e se reconhecer como titular de dados já é o caminho necessário para o neurodireito. Nós precisamos discutir isso, e a teoria do direito vai por esse caminho, de que as nossas sinapses cerebrais elas podem ser influenciadas, podem ser atingidas, né? E nós podemos ser comandados, né? E a ideia é que isso não ocorra, que haja limites, que nós possamos lutar até o final pela nossa individualidade, a construção do humano, né? O Foucault tem uma provocação nas palavras e as coisas, né? Que no final que o humano ele nunca existiu, né? E ele atualmente ele está virando um pedacinho, um grão de areia no meio da praia, né? Apesar desse aviso, né, forte, eu luto até o final. E o meu trabalho é lutar pela recuperação do humano, e da gente construir no titular de dados a nossa trincheira e nossa luta para nos ressignificarmos e nos reatualizarmos a partir do direito. É somente através do direito e do uso do direito que nós vamos transformar essa realidade que nos aprisiona e que nos tortura todo dia. E, por exemplo, hoje acabei de ler que os adolescentes têm inúmeros problemas psíquicos por conta do Facebook, do Instagram, enfim. O futuro é tenebroso se nós formos olhar os dados e o que está acontecendo hoje em dia em tecnologia. Mas a tecnologia ela não é ruim em si mesmo, lógico, ela tem seus aspectos positivos e ela é benéfica. Mas até agora nós não lutamos contra os seus malefícios. E lutar contra os malefícios é buscar o direito como valor, como ele sempre foi, um direito de transformação social, capturar essa essência do direito e construir um novo caminho. E é esse caminho agora que eu trago para vocês, que eu provoco aqui nessa busca numa nova teoria, né? Não tenho isso desenhado, né? Está esparso, ainda não tenho uma estruturação disso, né? Mas eu tenho alguns caminhos aí, algumas imagens que a gente pode construir alguma coisa importante daqui para frente e nova, que é baseada na teoria do direito, nessa teoria usurpada, achincalhada, puída, que ela pode ser alguma coisa importante que nós temos que resgatar. Eu fico muito chateado e triste quando eu leio doutrina que lida o direito como tecnologia. O direito não é tecnologia. A tecnologia que usa do direito para se construir. E nós não estamos usando o direito para fazer significar a vida das pessoas. É esse recado aí que eu deixo. E espero que, se vocês não morrerem de depressão no final dessa palestra,
e eu vou ficar muito feliz e espero que vocês tenham forças para seguir, tá bom? Muito obrigado, Marcel, pelo convite, e estou aqui. Obrigado, doutor Inês, pela atenção, e estou aqui para as perguntas que vocês, por acaso, tenham. Obrigado. Ô, Vitor, nossa, muito bacana, muito legal mesmo, vários pontos interessantíssimos que você colocou, né? Só antes de passar a palavra para a doutora Inês fazer os questionamentos dela, que vão ter muito mais propriedade do que eu faria, devido especialmente ao fato dela trabalhar com esse assunto, né? Um ponto que me chamou a atenção, que eu queria destacar aqui, foi da questão da visão pró-controlador, que muitas pessoas têm, né? Isso é interessante porque, dependendo da atuação do profissional, ele vai ter, se ele não tomar cuidado, uma visão parcial da coisa, né, tendente a puxar a sardinha para o lado do cliente dele. E até por uma questão de facilitar soluções internamente dentro da empresa, né, ele vai eventualmente pensar, falar, não, essa norma aqui, acho que nós podemos interpretar aqui favoravelmente ao controlador, porque estamos de uma forma X ou Y atendendo, né, sendo que, na verdade, a LGPD tem essa característica de centralizar no titular, né? A expressão que você usa é muito interessante, né? Titular centralizante, é isso, né? Não, titular centrista. Titular centrista, sim. Não, muito bacana. Era esse comentário que eu queria fazer só para chamar a atenção. Tem uns outros pontos filosóficos, né? Só para mencionar para o nosso público, o Vitor eu conheci na USP, né? Cursando alguns créditos, né? Nós cursamos juntos, né? Eu tomei conhecimento. O Vitor tem uma cultura amplíssima, né? Não só no direito, né, mas na filosofia de forma geral, na história, né, a formação específica dele. E achei fantástico te trazer aqui para compartilhar o conhecimento, e já ressaltando aqui que eu vou solicitar depois para a OAB a íntegra desse vídeo, disponibilizar o link para eu subir no YouTube, aí marcar o seu nome lá, marcar com todas as hashtags possíveis para a gente tentar dar o máximo de amplitude, né? Que Obrigado. Teve questões importantíssimas que você mencionou, né? Que me deixou com a cabeça fritando aqui, né? A questão do contrato de honorários, né? Realmente, você passou uma visão muito bacana, né? Essa transversalidade, né? Do titular de dados que vai atingir todos os conceitos e todos mesmo, né? Não adianta, o indivíduo pode pensar, mas eu trabalho com direito tributário, como você disse, ou direito de família. De qualquer forma, o profissional do direito ele vai ter que se preocupar muito, né? E os advogados, eu diria que com nível elevadíssimo de preocupação. Eu nem falei no direito de família, né? Porque se eu falar no direito de família, já explode. Não, dá, pelo que eu percebi, dá para escrever, nossa, muito sobre todos os ramos, né? LGPD e advocacia de forma geral, né? A atuação do advogado, LGPD e ética profissional, LGPD e direito de família, processo civil, né? Eu fiquei pensando aqui, meu Deus, né? Como que a gente vai fazer para adequar? Todo o processo está errado. Assim, se você for em termos de LGPD, a discussão está equivocada. A petição inicial lá não poderia ser mais a mesma. Sim. Só um exemplo. Mas, por exemplo, eu poderia fazer uma petição por vídeo. Por que o processo não cabe? Olha, habeas corpus. Eu posso fazer um vídeo, pegar meu celular, ó, excelência, eu estou preso indevidamente, eu gostaria de ser solto. Pronto, vai ter que atender. Eu não diria que o habeas corpus você poderia fazer no papel higiênico? Por que você não pode fazer por vídeo no celular, já que todo mundo tem? Exatamente. Bom, eu gostaria de passar aqui a palavra para a doutora Inês fazer os questionamentos dela, considerações. Doutora, a palavra é sua. Está no mudo, Inês. Desculpa, eu estava falando no mudo. Estão me ouvindo bem agora?
Sim. Então tá bom. Foi realmente um privilégio, né, poder participar dessa palestra. Ela traz grandes reflexões, pontos de algumas considerações que nos fazem repensar muito a nossa atuação, como o doutor Marcel estava falando, a atuação do advogado nós não podemos nem dizer que é apenas visualizando sob o aspecto do advogado em si, mas a gente tem que visualizar como um instrumento para que isso seja possível, né? Então, foram questionamentos, assim, bastante contundentes. Eu fiz algumas anotações aqui, eu devo falar que foi a primeira vez que eu ouvi sobre o titular-centrismo, achei muito bem colocado, e achei muito bem colocado o titular como um vírus no sistema. Isso, doutor, nos faz pensar, nos traz uma reflexão a respeito não só da Lei Geral de Proteção de Dados, mas de todo o sistema que vem agora para proteger os dados pessoais, né? Alguns pontos também sobre que eu achei muito interessante, doutor, foi a questão da pessoa jurídica poder ser titular de dados, né? Poder não ser titular de dados, mas assim, ter uma proteção, que a lei também a proteja. Isso me levou a um aspecto processual, há um tempo atrás, sobre a questão da pessoa jurídica poder ser beneficiária da justiça gratuita. Foi algo que foi construído aos poucos, mas assim, que a partir de um determinado momento foi entendido que por que não atingir também quando, obviamente, forem preenchidos determinados requisitos. Então, da mesma forma, achei bastante interessante, doutor. Quanto à questão da contraposição da lei, da LAI com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho bastante interessante você se utilizar de um sistema para evitar que o titular tenha acesso aos seus dados, não é? Você está se utilizando de um sistema, de uma lei, para também negar um direito ao titular. Então, quando o doutor falou a questão de uma determinada instituição financeira que alegou a Lei Geral de Proteção de Dados, me fez também pensar em um momento em que, em um processo, a reclamada, um processo trabalhista, ela deixou de juntar determinados documentos do reclamante, alegando a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente, sim, então, é algo tão absurdo, né, de se ouvir e assim, dá vontade mesmo de falar, olha, alegue uma lei para quem desconhece essa lei, né? Não para quem conhece, porque, sinceramente, é triste ver esse tipo de defesa. Da mesma forma que eu vi algumas organizações pedindo os dados pessoais, alegando que era por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para que eu possa tratar os seus dados, eu preciso dos seus dados. Então, eu preciso do seu consentimento. Por favor, me dê aqui. Eu devo citar, né, que foi até um objeto de discussão. Nome, celular, CPF, geralmente, que essas organizações, determinado tipo de organização estava pedindo, e até mesmo dados biométricos. Olha, eu preciso, e se falava para o consumidor assim, porque a Lei Geral de Proteção de Dados exige. Eu achei bastante interessante, doutor. Outro ponto também muito importante é a respeito da forma como nós vamos atuar, e por que esse questionamento do porquê a petição tem que ser igual, né? Hoje é possível fazer uma sustentação oral por vídeo, né? Então é possível você fazer gravar a sua sustentação oral em determinado tribunal e com QR Code enviar para os desembargadores que vão julgar aquele determinado processo, porque a sua sustentação oral já está lá, né? Já preparada através de um vídeo. Então, são situações que nós temos que nos adaptar. É uma nova realidade que o advogado tem que se adaptar. Inclusive, há um bom tempo, eu utilizo algo que hoje é chamado de visual law, que é uma forma de você apresentar os seus pedidos de uma forma muito mais possível de ser absorvida. Né? Não é só você olhar um gráfico, é você colocar a informação de uma forma em que você evita utilizar
40 laudas para utilizar um gráfico, uma imagem ou um quadro sinótico onde vão ser apresentadas as mesmas razões. Então, eu já utilizo isso há um tempo e, obviamente, de uma forma muito comedida, né? O judiciário também, ele tem, ainda mais o judiciário aqui, o TJ de São Paulo, ele é bastante reservado, eu diria, então seria assim algo que não dá para a gente criar muito, mas eu acho que a gente deve evoluir para isso. Doutor, a respeito da questão da utilização de WhatsApp pelo advogado, é algo que realmente é algo que a gente tem que pensar também na Lei Geral de Proteção de Dados, não como um freio, mas como um meio, né? Então, eu não posso evitar utilizar o WhatsApp quando, na verdade, isso vai trazer um benefício para o cliente, para as coisas serem muito mais céleres. É muito mais fácil hoje você receber uma documentação pelo WhatsApp, jogar um PDF para o PJE ou para o ESAGE, que seja, é muito mais célere, é mais rápido, o próprio jurisdicionado vai estar sendo beneficiado com isso, né? Então, só uma colocação em relação a isso, doutor Inês. O meu problema não é isso, eu entendo esse aspecto, mas nós, como advogados, nós temos, primeiro, o princípio do sigilo profissional, e depois nós não temos o controle do meio. Quando a pessoa mandava a carta, né, vamos lá, pensando na advocacia da máquina de escrever, você tinha o controle do meio, do papel. No WhatsApp, nós não temos esse controle do meio. A minha preocupação não é uma preocupação, eu entendo que a facilidade, tá, mas é uma preocupação de que nós não temos o controle do meio. E é isso que nos diferenciava antigamente. Porque as pessoas vão falar assim, o advogado está guardando meu segredo. E, de fato, hoje nós não estamos. Eu estou querendo que as pessoas pensem, falem assim, será que nós temos a mesma credibilidade, quer dizer, aquele serviço, nossa, eu vou contar para o meu advogado, não vai morrer, vai continuar lá com ele e tal. Então, é essa provocação que eu estou fazendo. Entendo, doutor. Realmente é bastante interessante. Eu, nesse ponto, algumas vezes eu mando algumas mensagens, né, e apago, espero a pessoa ler, né, e ainda brinco com a pessoa, eu falo assim, eu confio em você, mas eu não confio no seu dispositivo, eu não confio na rede. Então, assim, algumas coisas a gente ainda faz, né, é complicado, doutor, esse ponto é bastante complicado. Ainda sobre processo, doutor, é interessante ver a questão da publicidade. A publicidade realmente é algo a ser muito questionado. Tendo em conta que hoje, de uma forma geral, os processos são públicos, os atos processuais devem ser públicos até por uma garantia constitucional do processo, né? Uma série de princípios da publicidade em algumas situações, enfim, mas a gente tem outras situações em que o direito do titular, ele pode ser... o titular pode ser penalizado por conta de uma publicidade, então a gente tem aí que encontrar um equilíbrio, né? Eu vou dar um exemplo até a questão de ações trabalhistas, onde o titular de dados, ele sofre a possibilidade de não conseguir um emprego porque o nome dele consta como um reclamante. Então, nós temos aqui no âmbito da região de São Paulo, no âmbito do TRT da 2ª região, uma portaria onde é impossível você fazer uma busca em nome do reclamante. Todavia, se o nome do reclamante for colocado nos sistemas, em mecanismos de busca pela internet, é possível buscar que ele é um reclamante numa ação. Por quê? Os atos públicos são publicados em diários oficiais, que essas ferramentas colhem e deixam à disposição. Isso é muito difícil, é algo muito difícil de ser tratado. Então, é bastante interessante, doutor. Sobre 2 pontos sobre adequação que o doutor citou, a respeito das empresas que falam, não, eu sou B2B, eu não tenho problema. Isso é uma falácia, doutor, isso é impossível, né? Então, quem fala isso não olha para dentro de casa, né? Você está olhando só para o lado de fora. Então, tem os dados dos seus colaboradores, tem uma série de dados pessoais que são efetivamente tratados, né? E é um grande desafio para essas organizações se adequarem. Mas o que eu posso dizer é que tem um meio de adequar. Como eu falei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é um freio, mas um meio para que os dados pessoais sejam tratados de uma forma
clara, de uma forma onde o titular possa ser protegido. A questão ainda das adequações, é interessante que, de fato, há sim quem veja sempre o viés do controlador, sem pensar no titular, mas a boa adequação vai sempre pensar no titular. O relatório de impacto, ele é feito pensando no titular. Ele pensa exatamente como esse dado, estruturando o dado, como ele deve passar por processos, por sistemas, ou onde ele passa, para quê? Para proteger o titular de dados pessoais. Eu acho que era isso, doutor, os pontos que eu... sobre o neurodireito, doutor, isso é muito interessante. Me fez até lembrar de uma palestra que eu fiz com alguns colegas da Comissão de Direito Digital, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial sobre biohacking. É muito interessante, doutor. Hoje em dia, como o doutor falou, a tecnologia se usa do direito, não é o direito que vai se adaptar à tecnologia. A tecnologia ela se usa do direito para poder, né, ser um meio. E é engraçado, doutor, quando o doutor começou a falar sobre isso, e fala sobre sinapses, eu lembro que na ocasião eu havia estudado sobre a forma que o biohacking, a forma que se pode utilizar para que o cérebro possa se religar e poder se tratar também, né? Então, só para falar com utilização de alguns devices que haja possibilidade de tratar centros no nosso cérebro, por exemplo, tratando de TOC, né, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, ansiedade. Então, essa é uma questão a ser colocada e que nos abre uma porta para maiores discussões, né? Então, doutor, essas são as considerações sobre a palestra. Como nós falamos muito sobre, o doutor falou, e eu apenas fiz algumas considerações a respeito do titular em si, a respeito da proteção, gostaria que o doutor falasse um pouco a respeito da questão da recente aprovação do projeto de emenda à Constituição que eleva o dado pessoal a um direito fundamental. Seria essa a minha consideração, doutor. Legal, obrigado pelas palavras e obrigado pelas suas considerações, doutor Inês, sempre muito pertinente, ampliou aqui a palestra, e a gente não pode falar sobre tudo, não dá, né? Imagine, se eu estou falando que o titular de dados é um vírus no sistema, imagine você falar que a proteção de dados é um direito fundamental. Ou seja, ela vai ser um impeditivo na construção, porque a gente fala uma coisa que virou chavão na área, né? E você já ouviu isso, privacy by design, privacy by default. Isso para mim é um horror, a gente traz conceitos de fora que tem uma perspectiva totalmente diferente da nossa e fala assim, é bonito, eu vou fazer isso. Privacidade no design, privacidade... Como se as empresas definissem para nós o que é privacidade, né? Se você faz privacy by default e privacy by design, então quer dizer que a empresa, o controlador que está definindo para você qual é o seu nível de privacidade. Olha, o seu nível de privacidade é esse, porque eu tenho privacy by default e privacy by design. Que é um equívoco. Com a proteção de dados como direito fundamental, ele é um direito proativo. Ela está falando assim, olha, é o seguinte, acabou esse negócio de privacy by design e privacy by default. Você tem que respeitar os direitos fundamentais da proteção de dados. Se você não cumprir com os 10 princípios da proteção de dados, você está errado. Porque aí você afasta esse discursinho, que é um discurso legal, marqueteiro, tal, da privacy by design, você fala assim, olha, todo direito fundamental, ele é proativo, ele antecede alguma prática. E ele, com a proteção de dados como direito fundamental, e já está reconhecido, né? Na verdade, só vai estar incorporado mesmo, você faz com que o controlador, o titular de dados, ele caminhe não só com seus direitos, mas com o direito fundamental na frente. Então, as pessoas vão andar com o direito fundamental na frente. O que eu sempre digo para as empresas, a gente faz adequação muito, né? A gente trabalha na área, fala assim, o titular de dados, ele não quer ser melhor que o controlador, muito pelo contrário, mas que haja um equilíbrio no ecossistema da proteção de dados, onde hoje o titular, ele é
relegado a terceiro plano, não vou nem falar segundo, terceiro. Então, a partir do momento que haja um equilíbrio, a proteção de dados como direito fundamental, ela vai estabelecer esse equilíbrio a forceps, né? Porque você não vai estar aplicando um direito fundamental, e aí as consequências são piores, você começa a equilibrar e começa a avaliar, e eu falo para as empresas, se você aplicar o direito dos titulares, aplicar isso da forma correta, você vai ganhar mais dinheiro, porque você vai ter mais confiança do titular ao tratar os dados dele. Tive uma discussão isso com o controlador, eu fiz, depois de 6 meses trabalhando como consultor, eu falei assim, agora você está imbuído da ideia, você está querendo plantar, agora eu entendi, eu acho que é melhor mesmo. Então, ele vai ver uma vantagem em fazer isso. Então, a partir de agora, né, e eu falo no meu doutorado, não deu tempo de falar aqui, que eu falo do sujeito digital. O sujeito digital, nós seremos titulares de dados totalmente digitais, né? Hoje nós estamos cindidos, né, entre o físico e o digital. Só que no futuro bem breve mesmo, nós seremos totalmente digitais, sujeitos digitais de direito digital. Ou seja, no nosso celular, nós vamos estar com todos os nossos dados aqui. Fulano, você quer, Bradesco, você quer ter acesso aos meus dados para vender propaganda? Está aqui, ó. Estou mandando para você. Quanto você me paga? Eu pago R$10, eu quero vender para você seguro saúde. Está aqui, ó. R$10. Em vez de ele pagar para um terceiro para vender, ele já vai direto para mim. Eu pago para você. Está aqui, ó, R$10 pelos dados para poder fazer uma pesquisa de mercado, sei lá. Então, nós seremos os controladores dos nossos dados. E o controlador de hoje, ele só será eventual, controlador eventual. Porque hoje ter dado é um urânio, não é petróleo. Quando a gente fala petróleo, não entendeu nada da lei. É um urânio, você não tem que ter dado. Você tem que fazer o tratamento e falar, isso aqui acabou, pronto, tchau. E joga para quem é o dono do dado, joga para mim. Está aqui, ó. Perfeito. Aqui, ó. Então, nós temos ainda muitas coisas que são trazidas, clichês, jargões, que não servem mais, mas as pessoas compram essa ideia. Então, o direito à proteção de dados como direito fundamental, ele vai mudar essa coisa. Privacy by design, privacy by default, enfim, todos esses jargões, eles já estão diferenciados, doutora. E aí, agora, nós estamos vivendo uma outra realidade, caminhando para o sujeito digital, caminhando para o neurodireito, enfim. Essa a minha visão. Pode ser meio louca, mas é uma visão que, olha, pelo que eu estou estudando, vai caminhar. Sem dúvida, doutor. É muito, muito interessante. A questão assim colocada realmente a gente deve viver um novo, né? Uma nova situação. A gente há quem fale quebra de paradigmas, né? Na verdade, nós estamos vivenciando um novo mundo, né? Como eu falei, eu tive a oportunidade de conversar com o doutor, né? Um pouquinho antes. O mundo já acabou e já começou diversas vezes, né? Então eu li isso uma vez, uma grande atriz brasileira, a Bibi Ferreira, ela estava exatamente falando sobre isso, sobre o mundo acabar, né? O mundo acabou no ano 2000, ela falou o meu mundo, na ocasião, ela falou o meu mundo já acabou e e ela tinha a visão, naquela ocasião da entrevista, ela falando que ela jamais poderia imaginar que naquela época ela estaria fazendo uma peça teatral no Brasil com um produtor em Londres e um outro alguém no Japão, ou seja, era um mundo que quando ela começou, no início, ela jamais poderia imaginar, né? Então, nós estamos vivenciando o mundo que nós, quando criança, talvez tenhamos sonhado, né? A televisão portátil, né, que nós teríamos algumas situações em que a gente nem poderia, que a gente até sonhava, a gente está vivenciando. Então, isso é bastante interessante, doutor. Eu não tenho dúvida que a gente vive isso, e quando o doutor coloca a possibilidade de lucrar estando adequado, eu volto a falar sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor. De início, naquela ocasião, as organizações pensaram, né?
algo que vem para me onerar, algo que só vai trazer ônus para o empresário, né? Quando, na verdade, a empresa que não se adequou naquela ocasião, ela ficou para trás. Então, hoje nós estamos numa mesma situação, né? Então, há quem questione, eu já fui questionada quanto a isso, puxa vida, mais uma lei que só eu sou obrigado, só eu tenho obrigações. Não. Você se adequando, você vai ter um retorno, isso é fato, né? Então é melhor você jogar o jogo e estar adequado, porque você vai se diferenciar em relação a outras organizações que não estejam atentas para essa nova situação, para essa nova realidade. Concordo perfeitamente. Eu não tenho mais o que falar. Eu concordo com a doutora Inês e, para mim, é essa a realidade. A gente tem... Quem trabalha na prática, doutora Inês, é isso. É o dia a dia, a gente vê isso. Então, mas só que tem muita gente que está dissociada, está longe e tal, e não tá vendo isso, né? Então, eu acho interessante quando a gente vê gente que trabalha na prática, está vivenciando, está ali no, como diria, o chão de fábrica, nem tem mais, né? Mas está lá no chão de fábrica, que a gente tem essa visão e muito parecida, viu? Eu só tenho a agradecer e espero que continuemos a debater depois dessa palestra. Você também, viu, Marcel? Você está muito sumido. Sim, sim, sim. Nossa, eu estou pensando aqui já no próximo tema para a gente já fazer mais uma, Vitor. Se você tiver disponibilidade, né? Eu sei que está bastante corrido, né? Até um pouquinho antes da nossa entrada aqui, você estava atendendo seus clientes, né? Como a gente diz, a vida de advogado é bastante corrida, né? Mas já quero te agradecer muito, Vitor, pela sua disponibilidade em vir aqui, dar essa palestra, né, para os advogados aqui, dar um recado, por assim dizer, né? Bastante importante da gravidade, né, da importância da LGPD, tanto no plano teórico como no plano prático, né, e te cumprimentar pela facilidade em cruzar, né, todo esse conhecimento teórico com a prática. Eu entendo que foi muito produtivo para todos que assistiram aqui e para todos também que irão assistir, né? Antes da gente encerrar, eu quero fazer um cumprimento especial aqui à doutora Ana Bernal, quero cumprimentar a diretoria executiva da OAB Jabaquara Saúde, que nos apoia na organização desses eventos, e fazer esse agradecimento em nome da pessoa da doutora Ana Bernal, que é diretora de Cultura e Eventos nessa atual gestão, e também cumprimentar a doutora Maíra Vélez, que deu os parabéns aqui para o Vitor, para a doutora Inês, né? A doutora Maíra Vélez. Obrigada, Maíra. Ela também é da subseção Jabaquara, e hoje ela está na presidência da Comissão de Defesa dos Animais, da OABSP, né? Me perdoe, Maíra, se eu confundi o nome da comissão, mas, se eu não me engano, é isso mesmo, Comissão de Defesa dos Animais ou dos Direitos dos Animais. O importante é que ela tenha uma atuação muito forte nessa causa, né, e na causa da advocacia em geral. Quero agradecer aqui também a doutora Inês, que, nossa, deu uma amplitude muito grande, né, para a palestra aqui, né? O Vitor colocou diversas posições e a doutora Inês ampliou, né, com todo o seu conhecimento. Quero agradecer mesmo. Sem vocês seria impossível, né? E agradecer também a nossa audiência aqui. E lembrando que nós vamos disponibilizar esse conteúdo no YouTube depois. E também já coloquei aqui no chat, quem quiser emissão de certificados, basta entrar em contato por e-mail e nós vamos emitir. E eu quero passar agora a palavra para a doutora Inês, para as suas palavras finais, e para o Vitor também, na sequência. Obrigada, doutor Marcel, pelo convite. Obrigada, doutor Vitor, pela oportunidade de tratar sobre um assunto tão importante. Obrigada à audiência que ficou conosco até agora. Doutora Maíra, eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais e eu sei o excelente trabalho que ela vem fazendo à frente da comissão. Foi realmente um prazer estar aqui e eu fico à disposição. Se alguém tiver alguma coisa, alguma pergunta a ser feita, eu estou à disposição. Muito obrigada.
gostaria de agradecer o convite, né, mais uma vez, do Marcel, da OAB Jabaquara, doutor Inês, uma honra. É difícil falar, hoje em dia a gente fica repetindo coisas sem saber, e agora eu quero dizer realmente que foi uma honra estar aqui nessa mesa com vocês, foi um prazer mesmo, é muito raro isso, né? A gente está meio fatigado de internet, né? Então, mas foi uma honra mesmo. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui assistindo conosco, e me coloco à disposição, se vocês quiserem debater o tema, acompanhar o trabalho. Eu sou presidente do Sigilo, né? Que é uma ONG de defesa do direito titular de dados, é a única ONG de defesa do direito titular. É muito chato ser a única nesse caso, mas espero que a ideia seja replicada várias vezes. E sigilo.org.br, se vocês quiserem, por favor. Temos bastante coisas, ainda ela está limitada à minha capacidade cognitiva, psíquica e física de dar vazão a tantas coisas que eu faço, mas tem bastante coisa legal que a gente faz pelo sigilo. Só para dizer para vocês uma coisa que a gente fez: a gente processou o WhatsApp recentemente, pediu R$1 bilhão de multa para eles não mudarem a política de privacidade, e acabei descobrindo que eles tomaram essa multa de R$1 bilhão na União Europeia, né? Mas colegas me xingaram porque eu estava querendo aparecer. Bom, isso acontece. Quando é lá fora, ok, né? Que nem aquele disco do Chico Buarque, né? Quando é nos Estados Unidos, ok. Quando é aqui no Brasil, fica o cara fechado. É mais ou menos isso. Então, por favor, acompanhe os trabalhos que a gente desenvolve no sigilo e sinta-se à vontade a participar. E eu fico à disposição da OAB Jabaquara, Marcel, e a vocês, a hora que vocês quiserem. Tá ótimo. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, doutor Inês. Obrigado a todos que assistiram. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.